A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Neste momento quero trazer uma palavra de reflexão à vida do irmão, que é sobre a fé. A palavra de Deus, ela fala que a fé sem obra, ela é morta. A fé, se ela não tiver uma ação, ela se torna morta. Então, a cada dia, a nossa fé tem que ser uma fé em ação. Amém? Vamos aqui para a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 17, fala o seguinte: assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: se tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, a fé no Senhor, ela tem que ter uma ação, ela tem que ter uma atitude, uma prática. A fé no Senhor não pode ser só, eu creio em Deus, mas esse crer em Deus não tem o dia a dia dessa pessoa, deste homem, desta mulher, não tem demonstrado em ação. Essa fé não tem se manifestado em ações, em atitudes, em prática, porque muitos até mesmo só imaginam que a fé, ou só imaginar, eu tenho fé, e só crê nessa fé para receber bênção. Mas a fé no Senhor ela não é só demonstrada em termos de receber algo vindo do Senhor. Essa fé também, ela vai agir em termos de atitudes, de prática, Essa fé também, ela se manifesta na nossa vida, a cada dia. Essa fé mostrada, essa fé que temos no Senhor, também em atitudes, em práticas. Então aqui, a palavra de Deus, aqui no livro de Tiago, ele fala, Ou seja, mostra-me a tua fé, só de palavras, que eu com as minhas obras, com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, aqui ele está dizendo, a pessoa não pode apenas declarar e dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas essas atitudes, as atitudes dessa pessoa, não demonstram essa atitude de fé no Senhor, em termos de prática, do dia a dia. Porque a fé no Senhor, ela vive diariamente. A fé no Senhor, ela é vivida diariamente. Não é só no momento que eu estou passando uma luta, um momento difícil, que eu passo a clamar mais ainda ao Senhor e dizer, agora eu tenho fé. Não, essa fé no Senhor, a cada dia ela é vivida em ações, em atitudes, em práticas. E é exatamente isso que a palavra de Deus aqui fala no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Mas especificamente agora, no versículo 17, onde diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então eu creio em Deus, eu acredito no Senhor e vou viver essa fé no Senhor. Vou obedecer ao Senhor, Porque um dos frutos, uma das partes do fruto do Espírito é a fidelidade, a fé no Senhor. É crer e colocar em prática aquilo que o Senhor disse. Tanto é, meus irmãos, que a palavra de Deus ela fala até mesmo sobre Abraão aqui, lá no versículo 22 diz, e se cumpriu as escrituras que diz, ora, Abraão creu em Deus, ele teve fé no Senhor, e lhe foi imputado para a justiça, sabe? Ou seja, Abraão, ele creu no Senhor, e diz, foi chamado amigo de Deus. A fé de Abraão não era só dizer, eu creio em Deus, mas ele em ações, atitude. Ele creu no Senhor. E no dia que o Senhor disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele creu naquilo que o Senhor disse. Abraão não conhecia a terra. Abraão não sabia onde era o lugar. Mas Abraão creu naquilo que o Senhor o designou a fazer, o direcionou a fazer. Ele creu no Senhor, Ele não só diz, eu creio em Deus, mas isso aqui eu não vou fazer. Não, ele creu no Senhor e viveu, aquilo que o Senhor disse para ele fazer. Também da mesma forma, quando ali o Senhor pediu para que ele oferecesse o seu filho em sacrifício, mesmo sendo ali, como a palavra de Deus diz, ali sendo a promessa que ele havia de receber, o filho, ali ele creu no Senhor, e quando o Senhor disse que queria que ele oferecesse seu filho, ele não pestanejou, ele não duvidou, ele simplesmente obedeceu, foi ao monte, ali Moriá, para oferecer o seu filho. Então Abraão, ele creu no Senhor, e deu ouvido àquilo que o Senhor o direcionou a fazer. Mesmo eu creio, meus irmãos, que ali, naquele momento que ele pediu, o amor que ele tinha como pai, mas o amor que ele tinha como pai, pesou naquele momento, mas a obediência ao Senhor, a fé que ele tinha no Senhor, a certeza, essa convicção foi maior. Então ali ele foi considerado amigo de Deus por ações
ele creu no Senhor e aquilo que o Senhor designava fazer, ele fazia. Então a nossa fé é demonstrada também em ações, em prática, no dia a dia, em nome de Jesus. Também a fé ela se manifesta também através de milagres, de cura, de bênção, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém? Então, a cada dia mais, a nossa fé, ela não é somente demonstrada quando a situação aperta, mas também quando, no nosso dia a dia, a nossa vida diária, a nossa convivência diária, as pessoas que nos conhecem, ou que as pessoas que nos conheciam antes de conhecer a Cristo, e nos conhecem, ela vê que a nossa prática de fé a cada dia tem se demonstrado, tem apresentado frutos, tem apresentado frutos dessa ação. Então, essa ação, ela vai apresentar frutos espiritual na vida do irmão, na vida da irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Fique com essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento. E eu creio que a cada dia mais, a nossa fé no Senhor, ela há de aumentar, de crescer, por meio de ações e de prática, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.